Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Hoje o nosso assunto é sobre o planeta Terra. Eu sou a professora Maiane Mardoc e vamos estudar um pouco mais e descobrir um pouco mais também sobre o nosso planeta, o planeta em que nós vivemos. O planeta Terra é a nave em que viajamos. Os seres humanos estão aqui há milhões de anos e todo esse processo, na verdade, está acontecendo dentro do nosso planeta, né, que já tem 4,6 bilhões de anos. Vamos descobrir um pouco mais sobre ele. O universo e a Terra. Segundo os cientistas, o universo surgiu após uma grande explosão chamada pelos cientistas de Big Bang. Essa explosão deu origem a todas as galáxias e corpos celestes que existem, inclusive a Terra. O que é o Sistema Solar? O Sistema Solar é formado por um conjunto de planetas, em que no centro está o Sol, por isso é conhecido como Sistema Solar, né? Porque o Sol é a principal estrela do nosso sistema. Dentro desse Sistema Solar nós temos vários planetas, Mercúrio, que é o primeiro e mais próximo do Sol, Vênus, o segundo, Terra, o terceiro, Marte, em quarto, Júpiter, o maior planeta, Saturno com seus anéis, Urano e Netuno, o mais distante do Sol. Como vocês podem perceber, existe um pequeno planeta ainda aqui, que é Plutão. Plutão era considerado planeta, depois passou a ser planeta anão e depois voltou a ser planeta novamente. O Sistema Solar e a Terra. De acordo com a sua constituição, a Terra é classificada como planeta rochoso ou telúrico. Isso significa que ela possui superfície rígida, por isso planeta rochoso, formada de rocha e solo. Os planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, como vocês podem perceber na imagem abaixo. A Terra realiza movimentos importantes. Esses movimentos, eles acontecem e refletem diretamente no nosso dia a dia. O primeiro movimento que nós vamos estudar, que a Terra faz, é o movimento de rotação. A rotação é um movimento da Terra que gira em torno dela mesma ou ao redor do seu próprio eixo. Ocorre de oeste para leste. Ela segue, então, a rotação segue essa direção, como mostrando na seta. A rotação determina os dias e as noites. O Sol, quando está apontando para o lado do planeta, é dia, enquanto o outro lado é noite, né? E aí, conforme a rotação acontece, os dias e as noites também vão acontecendo. Esse movimento de rotação tem a duração de 24 horas ou um dia, que são os dias e as nossas noites. A translação é um outro movimento realizado pelo nosso planeta. É um movimento em que o planeta Terra realiza uma volta completa em torno do Sol. É desenvolvido ao longo de 365 dias e 6 horas, ou seja, demora um ano para que aconteça completamente esse movimento de rotação. Aqui a gente percebe o percurso que a Terra faz ao redor do Sol, acontecendo assim a translação. Detalhe, a rotação e a translação acontecem ao mesmo tempo. Durante a rotação, continua acontecendo a translação, tá bom? A translação fez com que surgissem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Conforme a Terra vai girando ao redor do Sol, as 4 estações vão ocorrendo. Nós não sentimos as 4 estações onde nós vivemos porque nós estamos próximo à linha do Equador, que é a região que sempre recebe luz e calor do Sol durante o ano inteiro. Por isso, nós não temos as 4 estações aqui na nossa região. E as zonas térmicas? O formato esférico do planeta Terra, como vocês viram, nossa Terra é redondinha, e a inclinação do eixo terrestre e o movimento de translação influenciam na distribuição irregular do calor solar na superfície terrestre. Essas condições favorecem a formação de regiões com climas diferentes, que são divididas em zonas térmicas. Quanto mais nos polos do planeta, mais frio. Conforme vai chegando ao centro da Terra, mais calor. Como vocês podem reparar, essas faixas roxas são
as zonas Ártica e Antártica, que são as zonas frias, tá certo? São as zonas polares, zona polar ártica e zona polar antártica. As zonas temperadas são essas amarelinhas, são a zona temperada do norte e zona temperada do sul. E a zona tropical, que é onde o nosso país está na maior parte dele, em seu território, na zona tropical. Isso explica as altas temperaturas o ano todo. As zonas térmicas são as diferentes zonas de intensidade de luz e calor que a Terra recebe do Sol. As zonas térmicas ou zonas de iluminação estão divididas em zona polar ártica, zona polar antártica, zona temperada norte, zona temperada sul e zona tropical ao centro. Aqui a gente tem com a nossa atividade, pessoal, aquela atividade semanal, para então saber se nós realmente aprendemos o nosso conteúdo. Vamos colocar então em prática? Primeira questão: como surgiu o universo? O que é o sistema solar? Quais os países que formam o sistema? Ih, pessoal, tem um errozinho aí. Quais os planetas que formam o sistema solar? Tá bom? Essa é a terceira questão. Explique o movimento de rotação. Quanto tempo ele dura? Explique o movimento de translação. Quanto tempo dura esse movimento? Quais as 4 estações do ano? Por que elas acontecem? Quais são as zonas térmicas da Terra? Tá certo? Coloquem essa atividade lá em dia, me enviem e a gente vai, então, fazer a anotação dela. Essa terceira questão, só lembrando, é quais os planetas que formam o sistema solar, tá bom? Aqui é um pensamento para vocês falando um pouco sobre o professor. O desrespeito ao professor é o começo do fim. Afinal, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Beijos e até a próxima, pessoal!